Olá, bom dia a você que está nos acompanhando. Esta é mais uma live produzida em parceria com a Unimed e o Instituto Unimed Erechim. Hoje vamos conversar com a doutora Elisiane Manhambosco e também a doutora Daniele Brisotto, que no decorrer desse bate-papo esclarecerão dúvidas sobre a Covid-19. A médica dermatologista Elisiane Manhambosco, erechinense, formou-se em 1996 pela Universidade Federal de Santa Maria. Especializou-se em dermatologia na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Já a médica alergista e imunologista Daniele Brisotto é natural de Rio Grande, mas reside em Erechim há 30 anos. Formou-se em 2011 pela Universidade de Passo Fundo, especializou-se em alergia e imunologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. É também especialista em alergia na área pediátrica. Bom dia, doutora, seja bem-vindo à TV Bom Dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Vamos entrar de cara, doutora Elisiane. Entre os sintomas da Covid-19, há algum tipo de manifestação na pele, como manchas, por exemplo? Sim, realmente, após observação de colegas em países em que a pandemia iniciou, China e na Europa, evidenciou-se, sim, muitas lesões cutâneas que podem se manifestar na infecção pelo coronavírus. Como é uma infecção viral, a gente pode encontrar lesões que são características de qualquer outra virose, né? Dentre elas, os chamados rashes, que são aquelas manchas avermelhadas pelo corpo, a própria urticária, que é uma manifestação alérgica, e também muito característico do Covid-19 são lesões em extremidades, né, que são, a gente pode ver através de manchas arroxeadas, que a gente chama, seria por isquemia acral, então por questões de alteração dos microvasinhos da extremidade, isso poderia resultar em manchas arroxeadas ou avermelhadas. E aí, lesões cutâneas que representam dano vascular, a gente chama isso de petequia, púrpura, que são manchas decorrentes de extravasamento sanguíneo na pele. Basicamente, seriam essas as lesões. Eu tenho uma pergunta que é para as duas doutoras, que muitos reclamam do uso da máscara, né, alegando que o acessório dá desconforto e coisa e tal, irritação na pele. Tem vários tecidos e todo mundo usa conforme pode, né? E qual a orientação em relação ao uso correto da máscara, o tipo de material, o que nós temos que fazer nesse período que é o dia inteiro de máscara, né? Bom, eu vou iniciar, tá? Tá. Vou dar o meu parecer como dermatologista. Eu acho que é um desafio para todos, inclusive nós profissionais da área de saúde, porque não é fácil mesmo ter perante a boca, o nariz, uma estrutura que atrapalha assim, a respiração, o falar, o sentir cheiro, então é bem desconfortável. Eu acho que o ponto base aí é exercitar a tolerância, né? Nós não temos outra medida nesse momento, a não ser usar realmente a máscara. Eu sou da opinião, sempre que possível, ser um material de algodão, né? O tecido de algodão é mais confortável para a pele do corpo todo, né? Então, ainda mais a face, que é uma pele um pouco mais sensível. Eu acho que temos que tentar adaptar o melhor possível essa máscara, então no que tange assim, ao tamanho, ao formato, o conforto, né? A gente vê muitas máscaras que estão agredindo a orelha, ou que não ficam bem acopladas, então isso leva também a pessoa a colocar muito a mão na máscara, o que não é recomendado, né? Considerando que ela possa estar impregnada pelo vírus, colocar a mão, eu vou estar veiculando esse vírus para outros locais. Então, basicamente, acho que é isso que eu quero reforçar, né? Buscar algo que a pessoa se sinta confortável. Eu sempre, acho que a Dani pode passar também melhor isso, né? Eu acho que a cor do tecido, né? Cores mais claras,
também teriam menos risco de complicações alérgicas, né, Graziele? Eu acredito que, assim como a doutora Elisiane falou, a importância de cada um buscar a máscara que se adapte mais, né, a questão do tamanho, né, a questão de, a gente sempre orienta, né, principalmente para o paciente que já tem uma atopia, uma alergia, um histórico, preferir sempre os tecidos de algodão, né, eles vão irritar menos, cuidar muito, porque às vezes aquele elástico que fica aqui na orelha, ele também irrita, ele pode marcar, pode machucar. Pacientes também que possam ser alérgicos a produtos derivados de elástico, borracha também podem, né, criar uma sensibilidade nesse período. Então, procurar uma máscara que seja mais adequada, num tecido mais adequado, né, numa cor, né, que nem a doutora Elisiane falou, mais clarinha, porque essas outras cores mais escuras podem ter corantes, podem ter substâncias que também podem irritar, que podem levar a uma sensibilização alérgica, né? Então, cada caso é um caso, mas eu acho que também, né, cuidar essa questão de não ficar colocando a mão na máscara, a gente mesmo que é médico se policia, né? Então, se por acaso colocar a mão na máscara na frente, lavar a mão, passar álcool gel, né? E a gente tem que se adaptar, porque é um momento novo, então, para todo mundo, né, está sendo uma novidade o uso das máscaras. Eu vou fazer duas perguntas em cima disso, porque tem muita gente agora que virou um comércio a máscara, né? A customização. Então tem estampas e tudo, e tu nunca sabe qual é a tinta que tem ali, o tipo de coisa que foi usada, então acho que também tem essa preocupação, né? E outra questão, doutoras, que uma pessoa me perguntou e eu não soube responder. Eu uso protetor solar na face. Com a máscara, eu continuo passando ou não? Isso é uma questão que todo mundo tem se feito. Em tese, como a máscara é feito de tecido duplo, eu teria aí um anteparo físico eficiente para a questão da radiação solar. Claro que outras áreas da face vão ficar expostas, né, fronte, a região ao redor dos olhos. Então, seria mais fácil, acredito, passar em toda a face e não setorizar. Até porque muita gente, quando está no intervalo, está de repente num momento do intervalo, enfim, vai tirar, né, acaba deixando um pouco da pele exposta, e isso poderia trazer algum dano, né, ou cosmético, ou mesmo quem tem alguma doença mais séria de pele. Eu só queria fazer uma observação, Rodrigo, tu falaste antes das máscaras de estampas e cores. Eu acho que isso pode sim ser mantido, né, a face externa da máscara, se eu quero usar preta, azul marinho, vermelha, verde, de pintinhas, enfim, mas a parte interna, ao meu ver, o mais adequado seria ser de um tecido branco, uma cor clara, porque é o que vai estar realmente em contato com a pele, e aí tu minimiza a presença, então, desses corantes, né, que possam estar nesse tecido. Alguma colocação, doutora Daniele? Com relação Não, é exatamente isso que a doutora falou, que eu também concordo, né, dessa questão, principalmente que ela falou da cor mais clara, né, focando nessa parte mais alérgica, a questão dos corantes. Então, as mesmas orientações da doutora Elisiane em relação ao protetor solar, né, porque a gente acaba tirando a máscara em alguns momentos, então é importante manter a proteção solar, sem dúvida. Outra questão, nós temos vários tipos de pele, né, e a pele oleosa, né, tem acne, espinhas, cravos. Como é que a pessoa lida com a máscara, que pode aumentar a sua oleosidade? Tem que trabalhar algum outro produto em cima? Como é que fizemos? Sim, já existem relatos, realmente usar muitas horas ao longo do dia a máscara vai influenciar muitas dermatoses faciais. Dentre elas a acne, a rosácea, a seborreia, né, que é a dermatite seborreica. Nesse momento, o mais importante seria adequar, sim, os produtos, a higienização. Então, sabidamente, a pele oleosa precisa de uma higienização específica, então fazer isso de rotina. Usar produtos, porque é interessante, sim, manter uma certa hidratação, uma certa proteção, mesmo nessa pele oleosa. Mas aí a gente tem que adequar, ou usar um gel, uma loção oil free, né, um produto que não seja gorduroso, para justamente não piorar essa condição. E se a pessoa, mesmo seguindo essas condutas preventivas, manifestar a piora da sua acne ou da sua dermatose,
aí o mais indicado é procurar o atendimento para justamente adequar daí o tratamento específico. Nós temos outra questão, o uso do álcool gel, os 70%, que para limpar as mãos, tudo assim, ó, algumas pessoas têm mais ressecamento na pele, né? Em casos extremos, até umas pequenas escamas que acontecem, né? Qual é o cuidado que tem após passar o álcool gel? O que nós temos que fazer para hidratar a pele novamente, posterior? Todo o dia inteiro passando, onde tu vai, tem o álcool gel que a gente passa, tudo. Sim. Não sei, Daniele, quer iniciar a resposta para mim? Fica à vontade, doutora Daniele. Depois. Pode ser. Eu acho que nessa questão, claro, a doutora Elisiane, né, dermatologista, né, vai se posicionar sobre isso, mas eu acredito assim, existem alguns álcool gel que são hidratantes. Pelo menos, a gente às vezes encontra esses normais, mas tem alguns que têm, pelo menos eles colocam como se tivesse uma função assim de hidratar um pouco mais a pele. Então eu também sugeriria o uso desse tipo de álcool gel, né? A gente tem um aqui no consultório que até está acabando, e porque às vezes a pessoa ela pode desenvolver uma dermatite irritativa pelo uso excessivo do álcool, e até mesmo porque a gente está lavando mais as mãos. Então a orientação, né, de hidratar mais a pele, usar hidratantes, e eu sugiro, né, o álcool gel que tenha hidratante, né, que eles falam, né, que tem uns que eu acredito que eu li até no rótulo, eu vi que tem alguns que tem glicerina, tem outras substâncias que teriam uma ação, assim, talvez mais hidratante. Então eu acredito que seria uma sugestão, porque aqui no consultório também tem aparecido pacientes que estão queixando, que a mão está ficando mais vermelha, mais ressecada, e às vezes é só realmente uma irritação. Isso, eu acho que sim, acho que a Dani colocou bem, né? Então buscar, porque existem álcool em gel de várias apresentações. Então o de limpeza é para limpeza e o para uso sobre a pele é outro, que normalmente ele já tem na formulação algum produto mais hidratante. Outro detalhe, eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre a questão da higienização com água e sabão, sabonete, que é importante sim, mas ali às vezes existe o ponto de maior dano, de maior ressecamento, né? Por quê? Porque a nossa pele, ela é formada ela tem um manto hidrolipídico, né? Nós temos as gorduras do bem que fazem a nossa proteção cutânea. E, obviamente, qualquer produto que remova a gordura, né? E esse é o princípio da destruição do coronavírus, né? Ele tem uma barreira lipídica que cobre a célula viral. Então, eu preciso desmanchar essa barreira para matar o bichinho. Então, ao usar o sabão, eu estou tirando em demasia os lipídios da nossa pele, que é a nossa proteção. Então, ao longo do dia, eu vou necessitar lavar, sim, muitas vezes as mãos, procurar sabonetes um pouco mais suaves, normalmente os que fazem menos espuma, que tem algum grau até de hidratação na formulação, isso pode ser visto até no rótulo, e hidratar. Então, a hidratação, ela faz parte da higienização, porque se eu tenho uma barreira cutânea mais resistente, eu vou prevenir também que outros bichinhos ingressem na minha pele. Então, o hidratante vai ser também de acordo com a necessidade. De repente, eu posso usar um hidratante mais popular, mais simplesinho e está ok. Ou se eu já tenho alguma patologia de base, né, eu sou alérgico já na minha natureza, eu vou precisar sim usar um hidratante mais pesado. Então, ao longo do dia, eu vou associando, eu vou lavar a mão, eu vou hidratar, eu vou usar o álcool gel, e isso tem que ser uma rotina. Não esquecendo também que a questão da limpeza, né? A água quente faz muito mal, então também vai ressecar mais. Então, se possível, começa o inverno, né? É difícil mesmo, mas a água sempre mais fria do que quente, para evitar danos maiores. Num dia frio como hoje, doutor, como é que a gente faz? Até na mais tarde. Morno do que para quente, Mais digamos assim. Exatamente. Não tão quente assim. Doutora Daniele, e quais são os cuidados para quem tem doenças alérgicas nesse período de pandemia? Tem alguma coisa específica? Bom,
eu acho que vale já começar falando que sim, existem doenças alérgicas que elas podem ser confundidas, né, com resfriados, com gripes e agora com o coronavírus. Então, acho que o mais importante, né, tem muitos pacientes que eles, talvez por nunca terem consultado, enfim, eles não têm primeiro o diagnóstico correto. Então, às vezes é aquela pessoa que está sempre com uma coriza nasal, né, sempre saindo aquela aguinha que a gente chama do nariz, o nariz coçando, né, uma coisa que se repete todo ano e às vezes a pessoa nem sabe que tem uma rinite. Então, o que acontece? Às vezes essa pessoa que tem esse sintoma respiratório, esse sintoma pode ser confundido. Por quê? Porque a gente sabe que tem alguns pacientes que desenvolvem o coronavírus que eles não vão ter febre, eles não vão ter um quadro grave, muitas vezes eles vão ter um quadro similar ao resfriado. Então, às vezes até para o médico é difícil, às vezes, diferenciar, né, diagnosticar, porque a gente sabe que tem muitas pessoas com poucos sintomas. Então, o que eu indico para os pacientes que não têm ainda um diagnóstico, né, sempre procurar o atendimento médico, né, para a gente poder diferenciar o que é uma coisa, o que é outra. Por exemplo, uma rinite, uma rinite alérgica, por exemplo, ela tem sintomas um pouco diferentes do coronavírus, né, são sintomas mais de coriza nasal, o nariz mais trancado, coceira no nariz e espirros. Então, esse seria um sintoma que tem mais a ver com alergia. Já o coronavírus, claro que a pessoa pode ter um sintoma de coriza nasal, um resfriado, mas às vezes tem que ficar mais atento se vai ter febre, se vai ter falta de ar. Então, são sintomas diferentes, mas que ao mesmo tempo se confundem. Os pacientes que já são alérgicos, que já têm seu diagnóstico, que já sabem que tem rinite, enfim, o ideal é que eles mantenham os seus tratamentos. Tem muitos pacientes que usam sprays nasais, tratamentos tópicos para o controle da doença. Então, a maioria dos pacientes, agora logo em março, eu já orientei os que já são pacientes a manterem seus tratamentos, né? Até para que, se tiverem alguns sintomas, não se fique na dúvida, né? Se a pessoa pode estar desenvolvendo uma doença relacionada ao coronavírus ou não. Então, o ideal é manter as medicações, né? Aqueles que já fazem uso, para não ter essa confusão, né? Porque as pessoas já vêm no consultório falando, doutora, estou preocupada, preciso manter minha alergia controlada. Daí a pessoa dá uma tossezinha, ela já acha que pode ser o coronavírus, às vezes não é, né? Às vezes faz parte da própria sintoma alérgico da pessoa. Então, o lado psicológico também, né? E daí a pessoa fica preocupada, e daí entra o psicológico, fica naquela ansiedade. Então, principalmente a rinite, eu acho que seria a doença que teria que ser mais controlada e que realmente gera mais confusão no diagnóstico. Tu sabe, doutora Daniele, com relação, eu li algumas coisas, mas não sei o que tem de verdade nisso com relação a quem é ministrado algum remédio com a corticoide. Ela tem alguma relação? Ela pode ajudar no combate? Ou é só mais uma fake news? Assim, existem vários tipos de corticoides. Existem os corticoides que são de uso tópico, ou seja, um corticoide de uso nasal, um spray nasal, não tem problema. A Sociedade Brasileira de Alergia, inclusive, fez uma nota orientando que os pacientes continuem o uso. Os pacientes que têm asma, que usam dispositivos inalatórios, que são as famosas bombinhas, também a Sociedade Brasileira de Alergia não orienta que eles parem os tratamentos, porque como é só inalatório, não é uma carga alta que pudesse influenciar na infecção. Inclusive, os pacientes que têm asma são, né, só para lembrar aqui, são do grupo de risco, né? Eles não têm uma chance maior de pegar infecção, mas se eles pegarem, eles têm uma chance de terem talvez um sintoma mais agravado. Então, pacientes que têm asma não devem parar o uso dos corticoides inalatórios, seja prescrito pelo alergista, pelo pneumo, pelo clínico, pelo médico do posto. Em relação ao corticoide oral, eu li vários artigos falando de prós e contras. Tem protocolos que defendem o uso, e tem outros que falam que não seria bom usar. Então, também, eu acho que como é um vírus novo também, não sei se a doutora Elisiane também tem alguma opinião sobre isso, mas como é um vírus novo, é algo que ainda está sendo estudado. Claro que se o paciente não tem necessidade de usar um corticoide via oral, na minha opinião, a gente tenta evitar nesse período, tá? Porque o que acontece? Quando a gente usa corticoides via oral ou na forma injetável, que se usa muito por aí, indiscriminadamente, a gente está fazendo o quê? Corticoides em dose altas por longos períodos, eles vão causar uma imunossupressão. E a pessoa que está imunossuprimida, ela entra no grupo de risco também, porque ela está com a imunidade mais baixa. Então, também a gente tem que cuidar com o uso de corticoides nesse período, mas existem alguns protocolos, né, que eu já li, já estudei, que eles usam, inclusive, em algumas fases da doença para alguns pacientes, o corticoide. Então, eu não sei o que a doutora Elisiane tem, assim, como opinião sobre isso.
Eu acho que sim, ele entra como uma das etapas de tratamento da Covid-19, mas isso a nível hospitalar, né, então com realmente toda uma orientação e seguindo protocolos bem estabelecidos. Eu só queria salientar que o corticoide, né, muitos pacientes fazem uso crônico por muito tempo, não é recomendado parar nesse momento. Tá? Então não pare por conta própria, né? Que isso pode ter muito mais malefício que benefício. E não faça uso indiscriminado, né? Eu acho que a Daniele colocou um ponto chave, né? É muito fácil chegar na farmácia, vou fazer uma intramuscular, né? Tô com dor, tô com algum problema e vou fazer por conta. Isso realmente poderia afetar de alguma forma a imunidade do indivíduo e eu acho que nesse momento não é o que a gente quer, tá? Mas quem está usando por qualquer outra doença, não pare por conta própria, a rigor a gente pode e deve manter o tratamento, então não teria problema nenhum mantê-lo. E com relação ao cabelo longo, usar preso, barba, eu uso barba, é fonte de contágio? Qual é a melhor solução, doutora Lisiane? Sim, toda a superfície do nosso corpo, ela pode carregar vírus. Né? Então, é o que acontece com as mãos, por isso que nós lavamos as mãos muitas vezes ao longo do dia, e cabelo, barba, a roupa, enfim, poderia carregar. Claro, estamos numa moda de homens barbudos, né, de todos os comprimentos e tipos e modelos, e muitos não querem mover a barba. Eu acho que aí temos que ter um controle um pouquinho melhor na higienização, então usar sabonetes, shampoos, né, o cabelo também, eu até recomendaria lavar o cabelo diariamente, quem usa cabelo solto, né, porque realmente nós passamos a mão inconscientemente no cabelo ou mesmo na barba, então a limpeza dessas estruturas deve ser diária e muito bem feita. E lembrando a forma de usar a máscara com a barba, né, às vezes dificulta uma oclusão melhor da estrutura da máscara. Então, aí também procurar adequar, né, o tamanho, o modelo, para que realmente consiga ficar a boca e o nariz bem protegidos. Tá? Mas acho que o lance é a higienização mesmo, né? Não tem, as mulheres de cabelo longo não vão cortar, se possível manter preso sim, e os homens também não vão tirar a barba, né? Então, acho que chegar em casa e tomar aquele belo banho, né? A gente que trabalha com a área da saúde, né, sair do consultório, primeira coisa é chegar em casa, tomar banho, não usar a mesma a roupa que tu usou na rua, o ideal já é higienizar, lavar, porque a gente leva, né, a gente sempre fala, a gente leva os bichos para casa, né, então esses cuidados com tecidos, roupas, em geral, né, acho que todo mundo também se cuidando e mais consciente quanto a isso, né, até para o futuro, depois que passar a pandemia, a gente criar o hábito de entrar em casa sem sapato, porque a gente leva muita sujeira para dentro de casa. Essa vai ser uma questão cultural muito importante. Nós vamos prevenir várias doenças no futuro, só continuar com esses cuidados, né? Exatamente. Claro, sempre lembrando que quem trabalha na área de saúde tem que seguir cuidados muito mais estritos, né, do que aquela pessoa que está conseguindo ter um isolamento, né, de repente no seu trabalho, não tem tanta proximidade, né, não está tendo toque com outras pessoas, então às vezes pode ser um pouquinho mais relaxado esses cuidados, mas o pessoal da área de saúde realmente a gente orienta, assim, isso que a Daniele falou é extremamente importante, sim. Todo mundo usa máscara, mas a gente não vê tantas pessoas nas ruas com aquela luva de látex. Ela é recomendada usar para fora da saúde, as pessoas no dia a dia? Ela ajuda para não contrair a doença? Na minha opinião, eu acho que não, tá? Porque não isenta também a necessidade de lavar as mãos, né? Então eu vou estar de luva, mas ao remover a luva eu vou ter que lavar a mão. Então eu acho que tu expõe uma irritação a mais para as mãos, às vezes a própria umidade que fica dentro do material, cria uma certa maceração. Então eu acredito que não é necessário. Eu acho que deixar mais restrito ao profissional de saúde, né, quando vai ter contato realmente com alguma secreção, com cuidadores, lembrando, né, nós temos muitos cuidadores de idosos, de pessoas doentes, acamadas em casa, acho que aí sim valeria a pena ter esse cuidado maior, mas uma pessoa normal,
no dia a dia, lavando bem a mão, usando álcool gel, acho que não seria tão necessário sim a luva de látex. Não sei se a Daniele tem... até porque o látex, ele é um dos principais sensibilizantes alérgicos, né? Exato. Então a gente sabe que pessoas que usam mais luvas de borracha, seja para lavar louça, ou seja essas de látex que nós médicos usamos, tu aumenta a chance de criar uma alergia pelo látex. Então, né, eu concordo, né, eu acho que é mais para profissionais de saúde, porque igual se tu encostar em alguma coisa que está contaminada, tu estar com a luva ou não, tu vai encostar aquela mão da luva no rosto, na roupa, tu vai contaminar, não vai ter diferença. Então, realmente, eu acho que seja, a não ser em situações específicas, por exemplo, um profissional que vai encostar no paciente, ou que vai lidar diretamente com uma pessoa, pode usar a luva naquele momento e depois retira e joga fora. Vai para ficar o dia inteiro, ir para a rua fazer seus afazeres, enfim, acho que não tem benefício também. Em Erechim ainda não, mas nos grandes centros a gente vê as cidades cheias de lixo, no chão de máscaras, o novo lixo agora se criou também, né? Qual é a melhor forma de descarte? Porque ali também pode estar o vírus, né? Se alguém vai pegar, um cara que vai recolher, tu pode estar propagando esse tipo de ação, né? Qual é a melhor forma de descarte, doutoras? Eu acho que se é a nível de profissional de saúde, isso deveria ser feito no lixo hospitalar, né? Então, seria um lixo que teoricamente, né, está contaminado, então ele vai ter toda uma destinação específica. Um pouco mais complicado são as pessoas nas suas casas, né? Claro, como hoje o uso da máscara de pano, essa reciclável é maior, então cada um vai lavar, vai secar, vai continuar usando. Se houver necessidade de descartar, acho que isso deve ser feito como se fosse lixo, por exemplo, de banheiro, né? Então, um lixo orgânico bem fechado, que o próprio pessoal da coleta não vai ter contato, né? Então, esse cuidado, sim, bem embalado, bem fechado, e vai para o aterro sanitário. Né? Seria uma forma, eu acho que um pouquinho mais interessante, até para não expor o profissional que vai fazer a coleta, né? Porque o lixo reciclável, ele realmente as pessoas vão manusear, e daí não pode ter risco de contaminação, sim. Doutora Daniele, quais são as doenças mais comuns alérgicas nesse período e que pode ser um complicador em função do novo coronavírus? Eu acredito que seria, assim, pensando em pessoas do grupo de risco, seria mais a asma, né? A gente sabe que existem a asma alérgica e não alérgica, mas aquela pessoa que muitas vezes já tem o diagnóstico, né? Aquela pessoa que tem tosse seca, às vezes falta de ar, às vezes o chiado no peito, são pessoas que são consideradas do grupo de risco, né? Então, aqueles que já têm o diagnóstico e que já foram orientados pelos seus médicos devem manter os seus tratamentos, devem sim fazer, né? Muitos deles já fizeram a vacina da gripe. Então, assim, eu acho que da parte alérgica seria mais a asma, que seria um complicador, né? Não que a pessoa tenha mais risco de pegar a infecção, mas se ela pegar, ela vai ter um risco de ter tanto a descompensação pelo coronavírus associada à descompensação do quadro asmático. E também algumas imunodeficiências, mas mais graves, né? Então, pacientes que têm alterações de imunidade relacionadas a linfócitos T, né? Então, são pessoas que podem ter maior chance, né, de terem quadros mais graves. Pacientes que usam imunossupressores, né? A doutora talvez tenha pacientes que usam imunossupressores, então, às vezes, dependendo, né, a dose e tudo, são pessoas que têm mais risco também, né? Mas a pessoa não vai parar de usar o seu remédio imunossupressor porque é o que controla a sua doença. Então, seria mais, né, transplantados, pacientes que usam imunossupressores por quaisquer outras doenças, eles são do grupo de risco, mas não devem parar suas medicações. Então, são pessoas que têm que ficar mais em casa, evitar ficar circulando, né? Os pacientes com asma que são do consultório já foram orientados a fazer a vacina da gripe, né? Alguns até teriam indicação, principalmente idosos, de fazer a vacina do pneumococo, porque a pessoa que desenvolve um coronavírus, ela pode desenvolver secundariamente uma pneumonia bacteriana, então estar vacinado para o pneumococo também seria interessante, né? Na verdade, seria interessante para todos nós, mas a gente acaba não levando muito a sério essa questão da vacinação, né? Muitos de nós que nos vacinamos quando a gente era pequeno, às vezes tem umas vacinas que nem existiam, que nem eram feitas naquela época, muitos de nós nem estamos imunizados, a maioria de nós nem está imunizado para o pneumococo, né?
Então, seria interessante a gente manter as vacinas em dia, fazer essas vacinas que a gente geralmente não dá bola. Então, pacientes que já têm asma, já têm quadros respiratórios, é uma vacina que eu oriento eles fazerem. Né, os idosos também é interessante, né, essa questão de, além da vacina da gripe, a vacina do pneumococo. Claro que isso são orientações que a pessoa tem que ver com o seu médico, enfim, mas eu acho que, da minha parte, é que seria mais, assim, do grupo de riscos, com certeza seria a asma. Então, fazer o controle direitinho, né, principalmente as crianças, não são só adultos, tem crianças que têm o diagnóstico, né, então eu já tenho orientado as mães a usarem a bombinha direitinho o inverno todo para não terem surpresas. Então, na parte das crianças, né, que a gente sabe que o vírus ele acaba afetando mais os adultos, mas as crianças que já têm todo aquele histórico de pegar infecção toda hora, então assim, vamos cuidar dessas crianças que têm esses problemas de rinite ou de asma, para a gente não ter surpresas, né, não gerar um estresse para as mães, né, e ficarem na dúvida do que pode estar acontecendo ou não. Doutora Elisiane, é muito importante, assim, todo mundo pegar sol, vitamina D, coisa e tal, né? Sim. Mas neste período específico, se eu tiver algum cuidado, não em público, como é que seria a melhor maneira de nós não deixar de tomar o sol, que é importante para a saúde, mas também se proteger do vírus? Sim, isso tem gerado muita polêmica, no sentido, né, que alguns profissionais, alguns médicos italianos relataram que os pacientes mais graves estavam com carência de vitamina D. Então, houve um grande boom aí, né, o pessoal querendo repor vitamina D, se expondo em demasia ao sol, e realmente é importante, sim, né, a gente sabe que o sol, ele traz, né, é a maior fonte, 80% da vitamina D que nós temos no organismo é decorrente da exposição solar, mas temos que lembrar que pacientes que têm comorbidades também têm vitamina D baixa, então, idosos, pacientes com neoplasias malignas, diabéticos, têm naturalmente a vitamina D mais baixa, independente de pegar ou não sol. Então, primeiro tem que verificar, né, eu acho que essas pessoas estão sendo assistidas pelos seus médicos, pelos seus profissionais, então fazer a reposição adequada e necessária da sua vitamina D. Mas para uma pessoa normal, não haveria necessidade de uma exposição excessiva ao sol nesse período, né? Em tese, aquela corridinha que vai levar o lixo na rua, vai entrar no carro, vai fazer alguma atividade externa rapidinho, isso já ao longo de vários dias vai ocasionando a produção da vitamina D. Para pessoas que estão totalmente confinadas em ambiente fechado, é importante sim pegar um pouquinho de sol através da janela, então não precisa em lugar público, em aglomerações, a gente pode fazer isso em casa, lembrando sempre com o vidro aberto. O vidro filtra o raio ultravioleta B, que é necessário para fazer esse processo na pele. Então, poucos minutinhos, 10, 15 minutinhos, nem precisaria todos os dias, né? Até porque teremos dias de chuva, então não é realmente uma rotina diária, mas quando tem um solzinho, tem um tempo, realmente coloque uma pequena área. Coloque os pés, as canelas, o antebraço, isso já faria a produção adequada. E grupos especiais que têm vitamina D baixa, aí deve fazer reposição de acordo com a orientação médica. Nós estamos chegando ao final, vê como passa rápido o tempo, já 33 minutos, mas eu gostaria de reforçar uma questão, acho que é importante, a questão da preocupação com a automedicação, as doenças crônicas de pele ou alergia, no uso contínuo dos medicamentos, que eu acho que isso é muito importante. Como o pessoal sai menos, vai tomar qualquer coisa em casa. Eu queria que reforçasse, doutora, as duas, com relação a esse cuidado da automedicação e o que deve ser feito na dúvida. Doutora Daniela, pode começar? Pode. Em relação à parte alérgica, assim, eu posso falar mais? Como eu disse antes, né, eu acho que a gente sempre tem que agir mais na prevenção. Então, os pacientes que já têm diagnóstico, manterem seus tratamentos, cuidar muito com a automedicação também, né, porque a gente sabe que existe também um pânico em torno da doença. Então, sempre, na verdade, eu estou muito acostumada a ver a automedicação. A maioria dos pacientes já chegam com uma automedicação aqui no consultório. Então, já é uma coisa até comum para mim. Mas a gente tem que cuidar, porque às vezes a pessoa vai entrar num desespero, vai querer usar vitamina D, vai querer usar
um monte de remédio e às vezes vai causar uma doença secundária. Então tem que sim cuidar, né? A maioria dos médicos já voltou ao atendimento nos seus consultórios, então se a pessoa tiver uma dúvida, entrar em contato com o seu médico de confiança, né? Melhor do que você ficar fazendo automedicações indevidas, usando polivitamínicos em excesso, que a Sociedade Brasileira de Alergia não recomenda. Os que já usam podem manter suas doses habituais, mas sem excesso. Então, acho que essa orientação de, tem dúvida, minha doença alérgica não está tão controlada, então vamos controlar, né, vamos montar um plano preventivo para esse inverno e vamos seguir em frente. Exato, eu concordo plenamente, né, eu acho que a automedicação traz, sim, alguns danos e até muito sérios à saúde, né, lembrando a corrida para usar a hidroxicloroquina, né, isso realmente não deve ser feito sob hipótese alguma. Procuramos manter os tratamentos até os mais imunossupressores, e a gente vê que os pacientes estão bem, claro, seguindo sempre os seus cuidados. Então, isso que a Daniele falou, né, acho que a maioria dos colegas estão voltando à sua rotina, já estão na rotina, então não tem porquê, né, tem uma dúvida, procure o seu médico, não use medicação indiscriminada, porque aí o que acontece? Acaba muitas vezes ocorrendo um quadro cutâneo alérgico, seja uma urticária, até um rash, e acaba confundindo mais. Então, às vezes a pessoa quer melhorar algumas coisas e acaba criando outras complicações que vai trazer mais transtorno, vai levar ele até um atendimento, às vezes até uma emergência, né? Coisas que hoje em dia a gente faz questão de evitar. Então, acho que ter prudência, né? Procure o seu profissional e faça a coisa certa. Doutoras, aqui eu só tenho elogio para vocês duas aqui durante a transmissão, e eu vou ler aqui alguns internautas. O César Augusto Palega Júnior. Excelente informações para a população. Parabéns pelo programa. Recomendo a doutora Daniele, profissional atualizada e super dedicada. Referência na região. Olha, né? Elizabeth Dornelius, bom dia, muito bom esse esclarecimento, as duas médicas são perfeitas. Roseli Dulli, bom dia, ótimas informações, e aqui muitos aplausos, bom dia, feliz com as informações. Doutoras, obrigado pelas informações, e a TV Bom Dia está sempre de portas abertas para nós esclarecer a população. Obrigada. Nós que agradecemos, e a população também, se tiver dúvidas, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, pode, né, às vezes as pessoas têm dúvidas básicas e podem enviar, que a gente vai estar ajudando a responder também. E como as perguntas, agora o vídeo vai ficar para as pessoas verem posterior, depois nós vamos separar ele por perguntas. Sim. Pode ser que venha perguntas para nós. E se tiver as perguntas, eu vou encaminhar para o Unimed, eu encaminho para vocês direto, e nós vamos tentar chegar na população. Tá, doutoras? Será um prazer. Obrigada. Estamos disponíveis. Obrigada. Um bom dia e muito obrigado para a senhora. Obrigada. E assim chegamos ao final da nossa live de hoje, numa parceria da TV Bom Dia com a Unimed e o Instituto Unimed Erechim. Um bom dia a todos e até a próxima.